Olá Brasil, sejam bem-vindos ao canal Saúde, Política e Geopolítica, com o Dr. Frank Solov aqui com você, né? Levando a você as informações, né? Trazendo para você as informações importantes do que acontece no Brasil e no mundo, né? Já que não temos mais as mídias tradicionais para informar a você o que acontece no nosso Brasil e também no mundo, né? Esse Brasil conturbado, né? Esse Brasil sem justiça, desgovernado, esse Brasil entregue aí a um desgoverno que está destruindo o nosso Brasil, né? Mas eu estou aqui com você, assim também com vários colegas aqui no YouTube, para informar a você a verdade do que se passa e do que está acontecendo, tá bom? Olha, deixa eu me apresentar para você. Sou o Dr. Frank Solov, sou cantor, compositor, né? Sou farmacêutico, né? Produtor de eventos e muito mais, aí me virando na vida, né? Sempre como faz a maioria dos brasileiros, que são guerreiros e são versáteis aí, né? Desenrolam a vida, né? Conforme ela se apresenta, né? Para, logicamente, né? Buscar o seu sustento e alcançar os seus objetivos, né? Olha, gente, importante, né, o que está se passando no Brasil e no mundo, né, que eu vou estar aqui passando para você de algumas coisas, de algumas novidades que estão aí também acontecendo, né? Olha, eu peço a você desde já, né, que dê o seu like, compartilhe, né, se inscreva no canal também, nos ajude a manter, né, e tá continuando aqui passando para você essas informações importantes, né, já que estamos aí, né, em processo nesse país de ditadura, né, onde não podemos falar o que pensamos, né? Onde não podemos, né, informar a você, né, o que se passa, a verdade, até porque estamos num país, né, atualmente vivemos uma ditadura no Brasil, né? Temos aí uma mídia que passa pano para esse governo, temos uma mídia que não informa para os brasileiros o que se passa no Brasil. E estamos vivendo aí sobre um processo de ditadura no nosso Brasil, né? Mas temos ainda um pouco de liberdade para ainda contar histórias, contar os fatos, contar as verdades que se passa aqui no nosso Brasil e também no mundo, né? Vamos fazer um mix aí, né? Super rapidez aí para a galera, né? Já que está um pouquinho tarde, para nós nos a par, né? Dos assuntos que estão aí acontecendo no Brasil e também no mundo, né? Quando a gente habemos Papa, habemos Papa, né? Olha só, né? É, o mundo já conhece o novo Papa, né? O mundo já conhece o novo Papa, que na última terça-feira, dia 8, o Vaticano, né, através, né, do segundo dia de conclave, em uma votação, elegeu, né, pela forma como é feita lá no Vaticano, através dos cardeais, né, que votam e elegem, né, cerca de 133, né, cardeais, né, participaram do conclave para esta nova eleição do novo pontífice, né, para o novo chefe da Igreja Católica, né, o Papa, né. Mas antes de chegar nesse assunto, né, saibam que a visita, né, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao velório do Papa Francisco, ele não foi apenas para isso, né? Foi para cobrar realmente, né, ao Vaticano, né, um Papa, né, norte-americano, alinhado com os princípios, né, cristãos, com a humanidade, com a defesa da humanidade, né? Para isso e muito mais, ele esteve ali no Vaticano se reunindo não somente com a cúpula do Vaticano, mas também com líderes, né, também de nações, como se reuniu ali também junto com o Zelensky, né? A gente viu em algumas imagens, né? Inclusive até descartando o Lula, né, de se aproximar dessa reunião. O Lula e o Macron também, né? O presidente francês foram afastados e a reunião só discutida com o Trump e o Zelensky, né? Assim ele pediu para que fosse feito. Mas ele cobrou muitas coisas, né? A gente sabe que vivemos, né, situações, né, bastante, bastante proféticas nesse mundo, né? A gente vê que tem muitas coisas espirituais acontecendo no mundo que estão envolvidas aí também, né? Nessa situação também, né? Dessa escolha do Papa, né? Até porque o Vaticano também ele consegue estabilizar situações no mundo quando tem um Papa é, aliado com o povo de Deus, né? Com a defesa do povo de Deus, com a defesa do povo cristão, né?
com a defesa daqueles que realmente, né, são filhos de Deus, né? O que não estava acontecendo com o Papa Francisco, né, na sua passagem, né, como o Papa, a gente viu, né, ele defendendo, né, comunista, defendendo esses ditadores, né, e não fazendo nada quando viu a sua igreja sendo atacada, pegando fogo, sendo destruída, quando ele viu padres, bispos, né, pastores, né, pessoas religiosas, pessoas, né, do mundo inteiro sendo caçadas por ditadores, sendo mortas e presas por ditadores. Assim como foi feito lá na Nicarágua, né, pelo Daniel Ortega, né, onde prendeu padres, pastores, né, bispos, onde tocou fogo em igrejas, né. A gente viu isso na Nicarágua e ele não fez nada, bateu palma para isso, né, e ainda deu razão para o ditador. Foi o Papa Francisco, né, o Papa argentino, né, foi um Papa que abraçou, né, os comunistas, né, neste mundo. Um dos piores papas, né, da história da Igreja Católica, né. O Papa mais comunista da face da Terra foi o Papa Francisco, né, o Jorge Bergoglio, né. Mas que Deus, né, faça o seu julgamento, né. Olha, gente, voltando à escolha do Papa, né, do novo Papa, o conclave do Vaticano, no segundo dia, né, começou já no segundo dia, na segunda e na terça-feira, já conhecemos, né, ali o novo Papa no dia 8, última terça-feira, no Vaticano, onde foi escolhido através, né, dos cardeais, né, o Papa norte-americano. Foi escolhido o cardeal norte-americano, né, que foi escolhido, que foi o Robert Francis Prevost, né, o Robert Francis Prevost, cardeal norte-americano, nascido em Chicago, né. Ele nasceu em Chicago, Estados Unidos, não é? Nasceu em 14, né, de setembro de 1955, né? Adotou o nome de Papa Leão XIV, né, para o seu papado à frente, né, da Igreja Católica, como chefe da Igreja Católica no Vaticano, né? Ele já esteve aqui na América do Sul, no nosso continente, né? Ele viveu ali em missão por quase 20 anos, né, no Peru, né, onde ele conhece e se deparou também, e também chegou a questionar muitos, né, os processos, né, de ditaduras no Peru e também em vários países aqui também do nosso continente. Então ele conhece muito bem, né, o nosso continente, de todos esses ditadores que ele viu com seus próprios olhos aqui na América do Sul. Ditadores como Hugo Chávez, né? Vários ditadores, né? Hugo Chávez, o próprio Maduro mesmo, agora depois do Hugo Chávez, né? O Lula aqui no Brasil, né? Que é um ditador também, né? Que está também caracterizado como um ditador aqui na América do Sul e aqui no Brasil, né? Alberto Fernandes, né? Outro ditador também lá na Argentina, que esteve por lá destruindo a Argentina, né? Entre vários ditadores aqui da América do Sul e no Peru também. Ele viu isso com seus próprios olhos e conhece bem, né, essas mazelas, né, essas ideologias, né, essa devassa, né, com a humanidade aqui do nosso continente por esses ditadores, né. A escolha do Robert Francis, né, Prevost, né, o Papa Leão XIV, não foi por acaso. Ela também né, uma profecia, né, que está aí, né, junto a este mundo para a mudança que precisa ser feita neste mundo, né. Ele já sinalizou muitas coisas. A gente sabe pouco, né, sobre o que será feito pelo Vaticano através dele, mas ele já deu muitos sinais aí, né. Um dos sinais que ele já deu aí foi sobre essa sabe, essa cultura woke aí, né, dessa imoralidade que o mundo está, sabe, atravessando aí, né,
onde as pessoas estão deixando aí, né, Deus de lado, né, e seguindo uma cultura imoral, né, que destrói as famílias, os jovens, né, principalmente essa cultura da LGBTQIA+, aqui no Brasil, né, onde ele também sinalizou contra isso, né, contra isso. Não foi ainda abertamente isso que foi passado, mas teve sinais, né, e ele já deu sinais também que é contra isso, né, que ele deu sinais também que é um Papa conservador, né? Pelo menos a impressão que se passa que é bem conservador, né? E que vai realmente lutar e brigar pelo povo de Deus, né? E ajudar o combate aí também, né? Através do Vaticano a essa cultura, né? Criminosa, o walk no mundo, né? Esses ditadores, né? E toda essa imoralidade que se plantou no mundo, né? Através, né? Desses ditadores, né, que estão aí em vários países ainda e que serão derrubados, se Deus quiser, né? A gente só pode desejar boas-vindas aí, né, ao Papa Leão XIV, né? Robert Francis Prevost, né? Tem 69 anos, né? Ainda é considerado jovem ainda, né, para ter uma vida ainda, né, como chefe da Igreja Católica, né, como papado, né? Tem uma mentalidade boa, sabe, ainda tem um bom porte físico ainda, né, estável ainda, é uma pessoa que se cuida, né, a idade dele também ajuda também um pouco para que ele possa viajar o mundo, né, e tomar decisões aí junto com governos aí para combater, né, o que seja errado neste mundo, né. Não tenho dúvida disso, que a gente fica com boa esperança, né, ficamos assim ainda, o mundo, né, está bastante otimista, né, com essa escolha do Papa, né, norte-americano. Tinha outros papas, sim, tinha outros cardeais, né, que poderiam ser escolhidos como Papa, né, como o do Robert Sarah, né, é um Papa africano, né, que também estava na lista, né, de ser escolhido, conservador também, né. Mas foi escolhido, né, o Robert Francis Prevost, né, o Papa Prevost, né, o Papa Leão XIV, e que, vamos ser otimistas, né, é um Papa norte-americano, tudo bate com as profecias, ele é um Papa norte-americano, Papa, né, dos Estados Unidos, né, é do mundo, mas é nascido nos Estados Unidos, e não tenho dúvida que vai ter essa aliança, né, forte com o presidente Donald Trump, e que as profecias do mundo, né, vai se encontrar nesse caminho aí também, né, que tudo venha realmente ser combatido por esse novo Papa e que destrua, né, essa imoralidade, essa cultura maligna que foi criada pelo Papa Francisco no mundo, ligando o Vaticano a terroristas, a ditadores, né, ao que não presta no mundo. Vamos ser otimistas, né, que seja bem-vindo, né, o Papa Leão XIV, né? Que Deus abençoe a humanidade, né? Por ele, né? Colocando Deus em primeiro lugar, né? Junto à humanidade nesse novo papado aí, né? Ao Pontífice Papa Leão XIV, né? Bacana, vamos lá, vamos torcer para que dê certo, né? Olha, gente, outros assuntos que pairam, né, ainda no Brasil e que ainda, né, estão sendo discutidos aí, é o assunto, né, que ainda está sendo debatido e que ainda não tivemos as 48 horas, né, do STF ou de algum juiz do STF, né, principalmente do Moraes, né, para que o governo explique, né, essa fraude no INSS ao roubo, né, dos nossos velhinhos aposentados que estavam sendo roubados, né, por sindicatos, ONGs, né, do governo Lula, inclusive o próprio irmão do Lula, né, de um sindicato que ele está à frente, né, também passando a mão no dinheiro dos aposentados, né, debitando automaticamente em contratos feitos ali com a data prévia, né, os esquemas, né, do governo buscando de várias formas roubar o povo brasileiro. E dessa forma foi um dos piores, né, sabe,
situações que já foram descobertas, que foi esse escândalo, né? Um dos piores escândalos desse governo foi esse roubo, né, aos velhinhos aposentados no nosso Brasil. Terrível, terrível, né? Começou em 6 bilhões, né, os roubos, a descoberta, já está em 90, já chegou a 90 bilhões, passou para ser 19 bilhões, né? O que se sabe é que é mais do que isso. Eu falei em algumas lives, né, anteriores, sobre esse caso aí, sobre esse escândalo da fraude do INSS, que esses valores são mais. 90 bilhões é só em 2023. Isso vem de muito longe, né? Isso vem de muito longe, desde que os governos do PT entraram aqui a governar o Brasil, né? 2 vezes, essas 3 vezes por Lula e 2 vezes pela Dilma, né? Além, esses esquemas foram implantados no Brasil. Eu acredito que deva chegar aí, né, esse escândalo aí, juntando todas essas fraudes, quando forem realmente investigadas, isso dá mais de R$1 trilhão, né, sendo roubados aí, né, nos esquemas aí da Dataprev, do INSS, né, por todos os lados, né, os esquemas de roubo aos aposentados, aos pensionistas, né, aos que recebem auxílios doenças, né, em geral, né. Acredito que quase que R$1 trilhão foi roubado, né, por esse esquema aí, né, e ninguém foi preso, pasme, né, não foi dado 48 horas, ninguém dos sindicatos foram presos, nem o irmão do Lula foi preso, nem o ministro, né, o Lupe, né, foi preso, e ele já estava envolvido em esquemas anteriores, né, quando era ministro da Dilma, né, lembra? Também mesmo sistema, também foi afastado no governo Dilma e novamente nesse governo. É tudo combinado, né? É tudo combinado entre eles. Aí eles ficam culpando o Bolsonaro, né? Você sabia que Bolsonaro, em 2019, quando ele entrou no governo e assumiu, ele, em um MP, através de uma MP, ele bloqueou, né, parte dessa situação lá como segurança para que não tivesse roubo, né, nem esquema de vazamento de situações, né, de roubos, né, e fraude na Dataprev, nem no INSS. E quando esse governo do Lula entrou novamente agora, pela fraude, a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar essa MP, né, que protegia, né, os nossos velhinhos para não ser roubados, e abrir a porteira. E o que deu foi nisso aí, que o Brasil e o mundo todo sabe, o escândalo do roubo dos velhinhos aposentados do INSS, por sindicatos, pelo irmão do Lula, né, ONGs, né, e pelo PT, né. Terrível, terrível. Se fosse o governo Bolsonaro, o STF já daria voz de prisão para ele, já prenderia todos os sindicatos, os ministros, todos estariam presos, não tenha dúvida disso, todos estariam presos, né? Mas não fizeram nada disso. Estão aí pagando, né, essa imprensa corrupta, criminosa, para passar pano para esse governo, né? E ficar aí levantando mentiras, né, falando que é do governo Bolsonaro, né? Ele mesmo, Lula, ficou falando na Rússia lá, isso começou em 2019, foi no governo Bolsonaro, tudo para desviar o foco, sabe? Para eles tentarem se limparem dessa roubalheira que eles estão fazendo no Brasil, roubando os velhinhos aposentados. Muito roubo. E não se faz nada, né? Mas estamos lutando, né? Se esse Congresso do Brasil não fosse tão frouxo e tão comprometido com a roubalheira, né, deveria ter pautado o impeachment desse presidente, né, já deveria, né, ter dado voz de prisão para todos eles, que a Câmara e o Senado têm poder para isso. Não precisa esperar pelo STF, sabe? Tem poder para isso. É preciso que se mude as coisas nesse país, né? A gente vê a justiça do Brasil, através do STF, comprometida com a criminalidade, ou seja, apoiando criminosos no nosso país, apoiando roubalheira no nosso país, e não se faz nada, e fica com essa perseguição às pessoas de bem no nosso país, perseguindo o Bolsonaro, perseguindo, sabe? Eles roubam o INSS, roubam os velhinhos aposentados, e é mais, sabe? O que preocupa para o INSS
se Bolsonaro mexeu com a baleia. Ah, ele mexeu com a baleia. O roubo dos velhinhos aposentados, isso aí é coisa insignificante. Terrível isso, né? A que ponto vamos chegar nesse país se isso não for, sabe, passado a limpo, e se esses bandidos não forem presos? A gente tem que lutar por isso, né? O Brasil tem que lutar por isso, né? Mas vamos em frente, gente, vamos em frente. A gente vai limpar esse país desses criminosos, que nós um dia vão cair. Vão cair, serão presos, serão destruídos, não tenha dúvida disso, né? Olha, muitas coisas estão acontecendo, né? Tá aqui, ó. Sobre o escândalo do roubo dos velhinhos do INSS, né? Eles falaram, né? Na CPI, né? Na CPMI. A CPMI é uma CPMI mista, né? Que Câmara e Senado pode abrir, independente do, né? Que o presidente da Câmara ou o Senado paute, né? Mas tendo maioria na Câmara, tendo maioria na Câmara, os deputados que assinaram a CPMI para investigar esse escândalo do INSS, investigará tudo isso, só que o PT não quer e nem assinou. Eles ficam falando aí, não, eles ficam falando em CPI, o Lula fica falando em CPI para investigar e não assina. Tá aqui, ó. Não assina por medo porque são os criminosos eles mesmos, tá? Eles não assinaram nada. Eles falam isso, mas têm medo de assinar a CPMI porque são eles mesmos que vão ser investigados, né? Por esse crime aí contra os nossos velhinhos, né? Que eles roubaram os nossos velhinhos, né? Aposentados. Pessoas humildes que têm o seu saláriozinho ajustado, pessoas doentes, pessoas com câncer. Eu pergunto para você, quantas pessoas, né, morreram pelo caminho aí, né? Pessoas com câncer, doentes, né? Com dinheirinho ali ajustado para comprar o seu remedinho, né? Para tratar de um problema de saúde, para se alimentar, né? Que é pouquinho, o salário mínimo no Brasil hoje em dia é pouquinho, né? As pessoas passam apertados para sobreviver, né? E eles tiram, roubam dinheiro dessas pessoas. Terrível, né? Isso é um crime abominável. Isso é um crime hediondo. Essas pessoas é para ser presas e sem direito à fiança, com prisão perpétua pro resto da vida. Presos. Toda essa facção criminosa do PT, esse Lula, sabe? E essas pessoas aí que de sindicatos, o irmão dele, todos serem presos sem direito à fiança, com prisão perpétua. Tudo que eles têm de serem tomados, né, e devolvidos ao erário público para ser repassado de volta aos aposentados. Terrível, né? Eles não querem. São criminosos, por isso que não querem assinar a CPMI, né? Mas vamos em frente. O Brasil vai se limpar desses criminosos, não tenho dúvida disso, né? Muito dinheiro mesmo. Olha, gente, outro escândalo, né, que está acontecendo no nosso país é o escândalo aí da Janja, né? Essas viagens. O Lula programou uma viagem, né? Um dia após o escândalo dos velhinhos aposentados, né, explodir no Brasil, um dia após ele se picou para a Rússia, né, onde ia se reunir com ditadores, né, o Putin e vários ditadores, né, da América do Sul e América Latina. A Janja, ela viajou 6 dias antes para a Rússia. E o que discute, né, essa viagem da Janja aí é que ela viajou no maior avião, né, da Força Aérea Brasileira, né, um A330, né, que é um avião grande, né, somente ela e malas, né, somente elas e malas, né. Esse avião ele foi impedido, né, proibido de cruzar espaço aéreo de alguns países ali na Europa, né. Na Estônia foi um deles, né, porque precisaria se identificar, né, o que estava levando, o que é que tem, né, e
como não foi feito, como não atendeu essa determinação, teve que mudar o curso do voo para chegar à Rússia, não é? Tudo no sigilo, né? Agora eu pergunto a você, o que faz uma pessoa viajar num avião grande daqueles sem passageiro nenhum, somente sozinha, com malas e malas? O que mais estava levando lá naquele avião, né? O que estavam levando naquele avião para a Rússia? O que a Janja estava levando nesse avião para a Rússia? Isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado porque essas viagens, né, da Janja para fora, nos aviões da Força Aérea Brasileira, tem muita coisa estranha acontecendo. Eu só imagino que essas viagens estejam acontecendo, o avião está voando junto com o nosso dinheiro. O dinheiro do Brasil está voando junto para fora, para outros países, né? Através desses esquemas que estão acontecendo no país. É o nosso dinheiro. Se investigar, vai descobrir isso aí, né? Lembra daquele caso, né? Que já teve o caso do Lula em um aviãozinho aqui no aeroporto aqui, internacional de Guarulhos, onde a Polícia Federal abordou, né? 2015 isso. A Dilma era a presidente do Brasil, né? Ia ser impeachmentada logo no ano seguinte. Em 2015, um avião que ia sair do Brasil para Roma, cheio de malas, né? Tinha 12 malas no avião. 12 malas, né? Apenas 2, 3 malas tiveram o conhecimento de passagem de check-in, mas o restante não sabia disso, né? E a missão foi bloqueada pela Polícia Federal, depois de algumas ligações, né? O Lula estava dentro do avião, né? E depois de algumas ligações, né, o chefe da Polícia Federal, da Receita Federal, né, liberou o avião sem fiscalizar, e o Lula estava dentro do avião, né? As imagens mostram isso, né? O delegado, o Lula correu para dentro da cabine dos pilotos. Quando abriram a porta, ele estava lá assustado. Tudo no Brasil tem que ser investigado, né? A gente sabe que o que vem dos Estados Unidos, vai investigar muitas coisas no Brasil também e vai ajudar o Brasil a se limpar desses canalhas que estão aqui destruindo nosso Brasil e roubando nosso Brasil, roubando pessoas, né, humildes, pessoas, né, como aposentados. Terrível, 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 né? Mas Deus sabe o que faz. Essas pessoas vão pagar caro pelo que estão fazendo com os brasileiros, não tenha dúvida disso. Vão pagar caro. O Brasil vai se limpar dessa turma de bandidos e criminosos, não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. E na Rússia, olha lá com quem o Lula estava, né? O Lula foi para a Rússia, né? A Janja foi 6 dias antes, e depois que o escândalo, né, do roubo aos aposentados aqui, aos velhinhos, né, pelos sindicatos, pelo irmão do Lula, né, ele levantou o voo, né, para a Rússia, né, foi em outro avião para a Rússia, se juntar a ditadores, né. A gente sabe que a Rússia, né, está com bloqueio, né, de transação, né, financeira, sistema SWIFT, bloqueado pelos Estados Unidos, né? Por isso que a gente estranha, né, os aviões aqui do Brasil, né, saindo vazios, só com uma pessoa, carregado não sei do que, para a Rússia, né? Alguma coisa alguma coisa errada não está certo aí, né? Tem que investigar, porque tem coisa aí por trás disso aí, né? E olha só onde o Lula estava, né? Na Rússia, né? Onde ele foi comemorar, né, o desfile, né, da vitória da Rússia, né? Isso foi da antiga União Soviética, né? Que foi esse desfile da vitória da União, né, Soviética na época, né, lá de Gorbachev, etc., né? Esses assassinos, né? E o Lula estava lá. Olha lá, o presidente brasileiro, no meio de ditadores, né? Tá aqui, ó, os ditadores lá
Nicolás Maduro, né? O outro ditador também de Cuba, né? Canel, né? De Cuba, Nicolás Maduro, Putin, os ditadores, alguns africanos que estavam lá, sanguinários, assassinos, né? Entre vários que estavam lá, né? Só assassinos, né? Devastadores da humanidade, lá na Rússia, né? Desfile de armamento que destrói lá a Ucrânia, né? Que matam inocentes, crianças, estavam lá, batendo palmas, Putin, para assassinar pessoas na Ucrânia. Estava lá o Xi Jinping, também chinês, né? Outro comunista sanguinário, né? Devastador da humanidade. E o presidente brasileiro lá, ó, também ditador, né? Quem está no meio de ditador, não é? É também ditador também, não é? Ele é um ditador também, né? Tá lá. Deveria, né? Ser caçado, né? Sofreu impeachment, né? Pela Câmara e Senado, porque conspira, né? Contra o Brasil, né? E contra outros países, né? Apoiando ditadores e criminosos, né? Assassinos a matarem pessoas em vários países. Essa é a grande realidade, né? Mas Donald Trump tá aí. Ele vai realmente ajudar o mundo a se libertar desses ditadores, não tenho dúvida disso, né? Muitas coisas ele está fazendo lá nos Estados Unidos e não tenho dúvida disso que Donald Trump vai limpar, né, o mundo desses ditadores, né? Esses ditadores sanguinários, né? Não tenho dúvida disso, né? O Brasil vai se limpar disso. O Brasil vai se limpar disso, né? Muitos deles serão presos, serão levados para os Estados Unidos ou ficarão em prisões, né? Em El Salvador, lá nas prisões especiais, né? Do presidente, né? De El Salvador, Nayib Bukele, né? É isso aí, gente. Olha, a gente só espera que tudo, né? Venha esclarecer no mundo, né? A gente sabe que a gente vive umas batalhas espirituais, batalhas, né, de terrorismo, né, ditaduras em vários países, mas as coisas elas estão aos poucos, né, voltando aos poucos à normalidade. Isso pelo governo dos Estados Unidos, né, o governo Donald Trump, né? A gente sabe que a luta é árdua, os caminhos são bastante espinhosos, mas Deus está construindo, né, a libertação do seu povo. Não tenha dúvida disso, né? Tenha fé nisso, confie em Deus, orem para Deus, orem para o seu país, orem para Israel, para o povo de Deus, que Deus vai libertar a sua humanidade desses ditadores, dessas ditaduras, desses criminosos, devastadores da humanidade. Não tenha dúvida disso, né? A gente espera que o novo Papa Leão XIV, também venha ajudar nesse contexto, né? Donald Trump e esses que foram levantados por Deus, Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, né? Giorgia Meloni, né? São pessoas, né? Bolsonaro que deve chegar agora, né? Em 2026. Essas pessoas são pilares que estão se levantando, né, que estão sendo levantadas por Deus neste mundo. E muitas pessoas se levantarão mais ainda, não tenha dúvida disso, né? Confie em Deus, que tudo isso vai dar certo e que o Brasil terá vitória, e o mundo terá vitória, e o seu povo terá vitória neste mundo. Tá aí? Tá certo? É isso aí. Olha, gente, é isso aí. Foram esses assuntos, vou trazer mais assuntos, né, também em outras lives aí para você, né? E vamos ficar aí atento, orando e também ajudando aí o nosso Brasil, né, a se libertar disso, né? É isso aí. Eu peço seu like, compartilhe, se inscreva, nos ajude a manter o canal aí, trazendo as informações, né, do que acontece no Brasil e no mundo para você, aqui na coluna, aqui, Saúde, Política, Geopolítica, com o Dr. Frank Solove aqui com você. Valeu, Brasil. Um abraço, Deus abençoe a nação brasileira. Viva o nosso Brasil, viva Israel, viva o povo de Deus, Brasil. Valeu, amada nação brasileira.